prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 112 agora do nosso livro 4, vamos ao item 84 do material didático. Vamos falar de Enoch Clapham. 1595, 78 anos depois da reforma de Lutero. Enoch, que viveu de 1545 a 1614, foi um pastor inglês que se refugiou na região de Amsterdã, Holanda, fugindo da perseguição, e escreveu sobre as igrejas anabatistas na Holanda e o que elas ensinavam sobre o batismo de recém-nascido. Então você veja, a Holanda era um país mais tolerante, ok? Onde os cristãos podiam se desenvolver mais. Apesar de nós vermos que uma anabatista foi morta, né, recentemente. Tá bom? Mas em 1595 havia pelo menos acordos de paz, de tolerância, que não eram 100% cumpridos. Tá bom? Mas esse pastor inglês, ele fugiu para a Holanda, tá bom? E lá ele escreve sobre esses grupos anabatistas que existiam lá. A igreja católica e as igrejas protestantes diz que era meia dúzia de gato pingado. Na verdade, eu digo que não. Eram milhares de cristãos, porque nós conseguimos ver na história, não? Nos últimos séculos, antes da reforma, eram muitos anabatistas, ok? Na Inglaterra, na Holanda, na República Tcheca, até na Itália, eram muitos anabatistas. Então veja o que ele diz. Nos diálogos contidos nas obras de Clapham, é evidente que os anabatistas estavam inseridos nos grupos não conformistas e puritanos. Uma pausa aqui para explicar a vocês. O que é não conformistas? Foi um nome que a Inglaterra adotou para todas as igrejas que não se conformavam com a igreja anglicana. Ou seja, não concordavam de fazer parte daquela igreja estatal. Olha, eu sou cristão, mas eu quero estar fora dessa igreja, tá bom? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: os anabatistas que viviam na Inglaterra, ou na Holanda, em outros lugares, eles eram chamados de não conformistas, ou até de puritanos. Mas eles não eram puritanos, porque puritanos era um grupo protestante que batizava criança, tá bom? Puritano defendia a teoria da guerra justa. Nós veremos que aquelas bruxas de Salem, aquela história que nós vamos estudar no livro 5, já nos Estados Unidos, foram os puritanos que mataram anabatistas lá. Então, isso nós temos que conseguir diferenciar na história, porque os católicos e os protestantes, eles contam como um pacote só. Não, isso aí é tudo puritano, né? Mas o termo puritano para eles é referência a esses protestantes anglicanos que discordaram da igreja anglicana. Tá, ok? Então ele está dizendo que esse inglês ele foi para a região da Holanda, começou a escrever, e nos seus escritos os anabatistas estavam inseridos nos grupos não conformistas e puritanos. E prossegue, não somente isso, mas os anabatistas são concebidos na obra como sendo da Holanda e originários de norte, contados junto com os brownistas, outro grupo na Inglaterra, outro grupo de anabatistas na Inglaterra, tá bom? Então você veja, os anabatistas estavam no campo, escondidos, e com a reforma protestante e essas guerras, alguns anabatistas foram até descobertos e mortos. E ele está citando aqui que mesmo na Inglaterra haviam grupos anabatistas escondidos, porque a Inglaterra está vivendo um inferno. Eu contei para vocês, o rei Henrique VIII, ele resolveu se tornar protestante, né, lá em 1534, vamos ser 61 anos antes disso. Ele resolveu se tornar protestante, que era mais lucrativo. Ele tomou os bens da igreja católica, todas as peças de ouro, aquela riqueza, e todo o dízimo do povo agora ficava com ele. Só que a filha dele, Maria, ela foi influenciada pela mãe, que era católica. Quando ela assumiu o poder, a história identifica ela como Maria Sanguinária. Ou seja, agora era perseguição aos protestantes. Os católicos perseguiam os protestantes e os anabatistas. Os anabatistas tinham que viver escondidos, tá bom?
Depois dela vem uma rainha protestante, Elizabeth I, né? E aí ela persegue os católicos e persegue os anabatistas também. Isso na Inglaterra. E esse pastor inglês, ele escreve dizendo que na Inglaterra havia um grupo que eles eram chamados de brownistas, que eram igrejas anabatistas. E prossegue. Outro grupo na Inglaterra, veremos mais adiante sobre eles, que transparecer ter a mesma prática e fé dos anabatistas ingleses. Nos diálogos, o anabatista diz, então ele vai descrever aqui, né, o diálogo de um anabatista. Nos diálogos, o anabatista diz: sou da verdadeira religião cristã, comumente chamada anabatismo. Também se identifica com os continentais anabatistas holandeses. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que haviam anabatistas escondidos na Inglaterra. Ele identifica o nome de um deles, brownistas, e diz que eles diziam o seguinte: olha, eu não pertenço a essa igreja católica nem protestante. Eu pertenço à verdadeira religião cristã. Eu sou anabatista. Tá bom? E aqui, vou dar uma pausa para um comentário com vocês, porque se você falar isso, sabe o que é que os protestantes dizem? E já sei, você é daquele grupo que diz que só vocês estão certos, né? Olha, essa é uma das maiores balelas que existe. Na verdade, o normal é o cristão dizer, olha, eu estou com a verdade. Você não vai dizer, não, todos estão com a verdade. Os próprios católicos e os protestantes defendem tanto, dizem que eles não eram a Babilônia apocalíptica, nem são, que eles eram a verdadeira igreja de Jesus. A igreja católica também, ela diz que ela é a única igreja. É pior, porque eu, por exemplo, da Assembleia de Deus, eu não digo que a Assembleia de Deus é a única igreja. Eu digo que a Assembleia de Deus é uma igreja cristã, enquanto não se desviar. Tem algumas aí que estão dominadas pela maçonaria, outras tem pastor da Assembleia de Deus que recentemente colocou um espírita do G12 no púlpito dele, e eu questionei um pastor lá da igreja dele. Ele falou, olha, que ele justificou que teve que fazer isso porque ele está sendo perseguido pelo STF. Ou seja, nós estamos vivendo um período muito difícil para as igrejas. Bom, mas eu digo que a Assembleia de Deus é uma das igrejas cristãs, ok? Eu não digo que eu sou o único certo. Agora, essas igrejas católicas e protestantes que têm um batismo inválido, que acreditam na predestinação, que defende a guerra justa, eles só não matam hoje porque o Estado não permite mais. Mas em nenhum momento eles se posicionaram contra essa doutrina, eles sempre defenderam. Além da prática do culto aos mortos, eu tenho que dizer que eu pertenço a uma igreja que não pratica essas coisas ruins. Tá bom? Então, era normal, veja, o que esse historiador declara também, os anabatistas falavam a mesma coisa. Eles estavam sendo mortos pelos católicos, mortos pelos protestantes, fugindo de um país para outro, vendo o cristão sendo enterrado vivo. O caso dessa irmã foi o caso relatado. Imagina no meio dessas guerras, quando eles descobriram uma comunidade anabatista, tanto protestante quanto católico, eles matavam essas pessoas. Tá bom? Bom, o historiador prossegue. O fato aqui se destaca essa proximidade entre os diversos grupos que estavam fora da igreja da Inglaterra nesse início do século XVI. Bom, o século XVI, lembre-se, é 1501 a 1600. Esse historiador está dizendo que já no início do século XVI, lá por 1501, 1502, ele já tinha conhecimento de muitas dessas igrejas. Essas igrejas, elas não surgiram com a reforma. Elas não saíram da igreja católica. Elas já existiam. Tá bom? E importante, porque nós não podemos dizer que nós saímos da igreja católica. Se nós dissermos que nós saímos da igreja católica, o nosso batismo em águas, ele é todo inválido. Por quê? Porque o batismo cristão, Jesus deu autoridade aos apóstolos, os apóstolos nunca foram batizados, mas Jesus deu autoridade a eles, eles começaram a batizar. Todo irmão que recebia o batismo
Ele podia sair pregando o evangelho e ele tinha autoridade para batizar outra pessoa após ela confessar o seu pecado. E assim vem acontecendo até os dias de hoje. A Igreja Católica, ela diz que interrompeu isso, irmãos, mas isso não é verdade. A Igreja Católica diz que nos anos 800 ela conseguiu exterminar todas as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido. Ela ainda fala o seguinte, olha, nos anos 800 teve um grupo de novacianos que fugiu para a China que nós não conseguimos matar. Eles declaram isso abertamente, dizendo que tinha que matar porque eram igrejas muito perigosas. E se eles conseguissem, eles teriam exterminado aquele batismo dos apóstolos que Jesus instituiu, que é um batismo que só tem validade se a pessoa confessar o pecado após, tá bom? E após isso ela ser batizada. Esse batismo tem valor, tá bom? Essa é uma questão, irmãos, que ela pode gerar problema ético. Já teve pessoas que me falaram, Levi, vão te isolar e não vão querer a tua participação em determinados trabalhos. Eu fico num beco sem saída e eu não quero sair desse beco, né? Eu tenho que continuar falando isso. Eu falo isso há 30 anos, como é que eu vou mudar o discurso? Já pensou, eu encontro uma pessoa há 30 anos atrás que foi meu aluno, isso acontece, tá bom? Aí fala assim, pastor Levi, agora o senhor está dizendo que batismo de recém-nascido também tem valor? Há 30 anos atrás o senhor pregava diferente. Há 30 anos atrás o senhor pregava quem presta culto aos mortos é pagão. Agora o senhor está dizendo, está pregando diferente. Como é que eu iria fazer isso? Eu não tenho condições de pregar diferente, né? A pessoa seja qualquer um, por exemplo, um dos mais conhecidos, Augusto Nicodemos. Ele é uma pessoa até ética, mas se ele me perguntar, eu não posso cometer o mesmo pecado do Papa Francisco. O Papa Francisco, um garoto de 12 anos, perguntou a ele, meu pai era ateu, ele foi para o céu? O que você responde numa situação dessa? É triste, mas você tem que falar a verdade, você não pode mentir. Procure na internet a resposta do Papa. Ele falou que o pai dele pode ter ido para o céu sim, mesmo sem acreditar em Deus. Segundo o Papa, palavras dele, basta ele ter sido um bom homem. Ou seja, isso está errado. Se nós falarmos isso, nós estamos indo contra a Bíblia. Então, se o Augusto Nicodemos me perguntar, não, você tem que procurar uma igreja que tem o batismo dos apóstolos, que não tem o batismo da Igreja Católica, porque a tua igreja presbiteriana ela tem o batismo dos católicos. Esse batismo é inválido. Eu pregava isso há 30 anos, eu tenho que continuar pregando, né? E eu digo, se eu parar de pregar isso, começar a defender o batismo de recém-nascido, dizer que ele é aceito por Deus, você pode falar, pastor Levi, eu sou apostator da fé, porque isso eu não posso pregar, isso é um batismo inválido. O batismo de recém-nascido é um batismo inválido. Não? Então, esse documento aqui é interessante, porque ele mostra que os anabatistas, no caso há 400 anos atrás, em números redondos, 1600, né? Ou 500 anos atrás, 1500, os anabatistas pregavam exatamente o que nós pregamos, né? E quem for cristão de 20 anos atrás vai saber que eu estou falando exatamente o que a igreja cristã pregava há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Foram esses últimos anos, talvez, em que os grupos aí começaram a se encontrar, aparecer na internet para diálogo ou para debate, seja o que for, e aí todo mundo ali na televisão ou na internet começaram a se chamar de irmãos. Mas você chamar de irmãos alguém que traz uma doutrina fundamental diferente da Bíblia, como é o batismo, como é a questão do culto aos mortos, você não pode chamar essa pessoa de irmão, né? Não pode. Não sei se eu contei para vocês, antes de completar esse assunto aqui, eu passei uma vez, acho que foi até inocência minha, irmãos, mas foi uma experiência importante que Deus permitiu que eu passasse. Eu trabalhava numa empresa e tinha um católico que ele me conceituava muito, ele me chamou, a mãe dele morreu, olha só. E ele, eu perdi o telefone, estava pensando, tinha que visitar essa pessoa para tentar ganhar ele para Jesus, que ele, sabendo que ele estava doente,
Mas isso foi há 30 anos atrás, quando eu trabalhei na empresa que ele trabalhava, né? A mãe dele morreu, ele falou: Levi, eu te considero muito, eu sou católico, mas eu gostaria que você fosse lá fazer a cerimônia do sepultamento da minha mãe. Eu aceitei. Bom, eu pensei que ele soubesse a diferença, né, do que um católico para um evangélico prega. Bom, ele não sabia. E o que aconteceu? Chegou lá na hora, eu fui, né, para dar uma palavra evangélica, não uma palavra católica. Alguém chegou para ele e falou, né, para ele: você chamou um pastor, e ele era um português, né, uma família de portugueses católicos, né? Aí falaram para ele: você chamou um pastor, o pastor ele não vai tirar a alma da nossa mãe do purgatório. Como é que você faz isso? Aí ele veio, né, e falou assim: Levi, vocês pastores não tiram a alma do purgatório, não? Eu falei: claro que não, rapaz, purgatório não existe. Falando isso lá no cemitério, né? Eu falando, aí ele me chamou no canto. Eu falei: nós evangélicos, nós não acreditamos em purgatório, você não sabe disso. Como é que eu vou tirar a alma da sua mãe do purgatório, né? E aí ele falou: como é que eu vou fazer? Eu falei: olha, você fica à vontade. Evangélico não acredita em purgatório, eu não posso tirar a alma da tua mãe do purgatório, dar uma palavra aqui para tirar a alma da tua mãe do purgatório. Foi uma situação extremamente constrangedora. Tá bom? Eu vi aquilo ali como uma oportunidade de falar de Jesus para aqueles católicos, e de qualquer maneira foi, porque eu demonstrei para eles que pastor não acredita em purgatório. Não vou defender isso nunca, tá bom? Porque isso é paganismo. Exatamente, o purgatório ele requer o culto aos mortos. Por quê? Porque você tem que fazer alguma coisa por aquela alma, que na Bíblia é claro que a pessoa já foi julgada, não existe mais nada a fazer por aquela alma, ela já sofreu um juízo. Mas os católicos inventaram isso. E aí surge o culto aos mortos, e vai ao cemitério, e missa de 7º dia. Não? Então essa experiência que eu passei, por um lado eu fiquei me achando assim inocente, tendo acreditado, né, que os católicos receberiam bem, mas eu creio também que Deus me deu aquela oportunidade de mostrar para eles, né, que realmente pastor não acredita, porque está na Bíblia, e que o Espírito Santo fale ao coração deles, que eles comecem a questionar essa doutrina. Porque essa doutrina, ela começa no período de Constantino, Agostinho de Hipona. São eles que organizam o culto, né, aos mortos, Agostinho de Hipona em especial. Então, eu não posso chamar Agostinho de Hipona de santo. Eu já vi pessoas no púlpito da Assembleia de Deus falando de Agostinho de Hipona e chamando ele de santo. Por exemplo, essa Ana, né, que eu acabei de contar a história dela, que foi martirizada, eu chamo ela de santa. Lembrando que santo para evangélico é diferente para o católico. Para o católico, santo é aquele que faz um milagre. Não? Alguém orou a ele, não? Pedia a santa, dá o nome da santa, e ela curou. Então, o Papa ele faz sempre processos de beatificação, né, para procurar um milagre de alguém. Mas santo não é aquele que faz milagre. Presta atenção nesse erro grave. A Bíblia diz que os falsos profetas fariam milagres, fariam sinais, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então você fazer um sinal não é sinônimo de santidade. Santo para o evangélico, para o cristão, santo segundo a Bíblia, é aquele que se separa do mal, aquele que se separa do pecado. Isso é ser santo. Mas para a Igreja Católica foi outro. O sentido é outro. Essa irmã Ana, que foi enterrada viva pelos católicos, para ela enfrentar, tá bom, a morte, tá bom, ser enterrada viva, essa mulher estava num estado de santidade. Porque senão a pessoa fica com medo: para onde que eu vou? Aí ela desiste e nega, como infelizmente muitos negaram. Não, mas essa mulher, pelo exemplo, eu falo: olha, certamente ela é uma santa. Ou seja, santa no sentido bíblico, separada do mundo e que se entregou a Deus, que vive para Deus, segue a verdade de Deus. Todos que fazem isso, ele é santo, ou seja, ele é separado, tá bom?
O comentário prossegue. Na Holanda, os dissidentes ingleses, que eram chamados de anabatistas, separatistas, ou não conformistas, ou até puritanos, tá bom? Então, esses dissidentes ingleses tinham criado igrejas em quantidades razoáveis. Ou seja, as igrejas inglesas, anabatistas, nós sabemos que existiam, tá bom? Há séculos. Eu mostrei para vocês testemunho de John Wycliffe, que viveu no período da Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. A Igreja Católica estava do lado da França, então nesse período as igrejas anabatistas se desenvolveram mais. E um anabatista se tornou professor de Oxford, John Wycliffe. Okay? E ele enviou missionários pela Inglaterra pregando o Evangelho, que o Papa tentou matar ele e esses missionários, mas na época a rainha da Inglaterra, a Inglaterra não permitiu. O Papa matou depois que ele, queimou depois que ele morreu, né? Mandou desenterrar os ossos e queimou os ossos dele. Então, o que esse historiador está dizendo é que muitos anabatistas da Inglaterra, eles já fugiram para a Holanda. Por quê? Porque a Holanda a perseguição era menor. Havia, mas era menor. Tanto que nós acabamos de ver a irmã Ana ser enterrada viva pelos católicos. Ok? Eu, sinceridade, quando eu vejo essas histórias, eu digo o seguinte, aquele que conhece a Bíblia sabe que não tem chance esses homens, esses católicos e protestantes, seguirem a palavra de Deus. Eles não seguiam a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Então, esse exemplo aqui é um exemplo, ok, desse pastor inglês que teve que fugir para a Inglaterra, teve que fugir para a Holanda, tá bom? Isso em 1595. Quem é que mandava na Inglaterra nesse período? Era o protestantismo, tá bom? Era o protestantismo, e eles vão ter mudanças, porque a rainha Elizabeth protestante vai morrer, e vai assumir um homem que ele não é nem católico nem protestante, né? Aí nós vamos contar a história dele mais à frente para vocês.